Hoje nós vamos tratar de um assunto muito, vamos dizer assim, polêmico, que tem atraído muitas críticas e é motivo até de escândalo. É o cair na igreja. Talvez você já presenciou isso, talvez você já viu, teve experiência, até mesmo teve uma experiência e não sabe explicar, pessoas já me perguntaram, ou talvez você se escandalizou com alguma coisa que viu, e com um bom cristão tem buscado base na Bíblia para entender alguma coisa. Então, hoje, nós vamos ver aqui 4 motivos por que as pessoas caem na igreja. Então, pode ter alguém aí do outro lado assistindo que não seja aquele crítico, mas um observador, um pesquisador, alguém que está ansioso para saber se tem base na Bíblia. Tem base na Bíblia, sim. E nós vamos ver aqui 4 razões, 4 motivos por que as pessoas caem na igreja. E você vai perceber que está tudo nas Escrituras Sagradas. O problema é que a nossa geração, ela entrou por uma militância política, enveredou por um caminho de uma militância de coisas materiais, um ativismo das coisas temporais, materiais, que ela tem dificuldade de conhecer, de entender, de discernir, de explicar as coisas espirituais. Então, eu quero te dar as 4 razões para ser bem rápido. As 4 razões, 4 motivos porque as pessoas caem na igreja, todos com respaldo bíblico. Ainda que eu quero já adiantar que não é que eu vou explicar aqui, que isso seja um elemento, vamos dizer assim, da liturgia do culto, sem o qual não é culto, sem o qual Deus não se agrada, sem o qual Deus não está presente. Não, não é isso. São fenômenos, são mistérios que acontecem pela manifestação da presença e do poder de Deus. Então, as pessoas caem e as bases são muito claras. Eu, às vezes, fico me perguntando por que algumas pessoas que não acreditam, que não creem, que rejeitam isso, por que não leem a Bíblia, não conseguem reconhecer. E eu vejo 2 razões, né? O materialismo, as pessoas creem mesmo no que é material, no que é palpável, no que é tangível, né? Naquilo que não exige fé, não exige nenhum tipo de comunhão mais íntima com Deus, de busca mais profunda. Então há uma tendência de crer nessas coisas materiais. A segunda barreira, a primeira é essa, é a ausência dessa espiritualidade mais profunda, né? A segunda que eu percebo é a prisão nos conceitos doutrinários denominacional, de cada denominação. Às vezes é até um irmão que busca, às vezes é um servo de Deus, é um pastor, é uma serva de Deus sincera, que busca o Senhor com sinceridade, mas às vezes está preso na barreira denominacional. A denominação a qual a pessoa faz parte não crê, barra, e a pessoa reinterpreta os textos conforme a visão daquela denominação. Mas você vai perceber que isso aqui não é para doutor, erudito, não é para alguém tão profundo, exigir alguém que seja tão profundo para reconhecer isso aqui. Os textos são claros demais, né? Então, a primeira razão primeiro motivo porque as pessoas caem na igreja, eu vou trazer 4, impactadas pelo poder de Deus. Isso é o mais claro, eu trouxe logo em primeiro ponto, né? Mas aí, pastor, eu não vejo isso aqui na Bíblia, as pessoas impactadas. Eu vejo os apóstolos, os homens de Deus no Antigo e no Novo Testamento muito cheios do Espírito Santo, mas não vejo esse fenômeno. É só ler a Bíblia bem direitinho que a gente vai ver. Segundo, eu vou colocando esses textos aí para vocês, mas vou ler aqui, 2 Crônicas, capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Olha o que está escrito, quando Salomão termina de construir a casa do Senhor, o templo de Salomão no Antigo Testamento. Olha o que vai dizer. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Olha que não é em outro lugar, isso aqui é na casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Pronto, aqui já diz. Quem não pode permanecer de pé, essa palavra aqui no original, no dicionáriozinho lá de Strong, que você pode achar ele facilmente nos aplicativos da Bíblia Maya Sword, vai dizer que os sacerdotes não podiam estar de pé, permanecer de pé, resistir de pé. Eles não conseguiam tomar o seu, vamos dizer assim, seu equilíbrio de pé e caiu e não podiam dar sequência à administração. Aqui é o templo.
A igreja ficava fora do templo, né? A gente sabe disso. Mas quem ministrava dentro não podia ficar de pé. Ou seja, a glória do Senhor havia enchido o templo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente vai ver essas manifestações, as pessoas serem impactadas pelo poder de Deus numa igreja onde o poder não se manifesta? Onde não há uma busca mais profunda. Então, a razão da gente, hoje, quando vê alguma coisa sobrenatural, de pronto já rejeitar, é a ausência dessa busca, porque Deus vem onde se busca, com sede, com desejos espirituais, vontade de conhecer mais o Senhor. Então, olha aqui o que o texto diz. O texto é claro, é uma base, eles não podiam ficar, permanecer, se segurar de pé, dar sequência. Bom, se acontecer um dia, está aqui registrado, você lê a sua Bíblia, 2 Crônicas 5, 13 e 14. Se está registrado, o caminho está aberto. Se na sua igreja, em alguma outra igreja, não acontece isso aqui, nunca acontece e as pessoas até rejeitam, é preciso reconhecer que Bíblia eu estou lendo, a forma como eu estou buscando o Senhor. Volto a dizer, não estou dizendo que uma igreja que não aconteça isso não seja de Deus. Mas você não pode dizer que isso não é de Deus, aonde acontece. É claro que pode existir igrejas aonde existe vamos dizer, o histerismo, o desequilíbrio, o exibicionismo, a extravagância, como alguns dizem, pode haver, pode. Mas você não pode, você vai julgar aquela igreja. Você pode não acreditar naquela igreja que está acontecendo isso, mas não no fenômeno, não no mistério, não que isso seja uma verdade espiritual. Que quando Deus vem, acontecem essas coisas. E aí alguém pode dizer, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Eu quero Novo. E agora eu vou te trazer um texto muito simples do Novo Testamento. Atos 2,15. Quando o Espírito de Deus desce, do dia de Pentecostes, os apóstolos estavam ali buscando ao Senhor, né, por ordem do Senhor Jesus, dizendo, não sai de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, que o Espírito de Deus desce naquele dia de Pentecostes. Há uma leitura que as pessoas de fora da igreja, que as pessoas que não fazem parte daquele discipulado que estava em obediência ao Senhor, olha a leitura que aquela multidão de religiosos que estavam em Jerusalém ali, porque era uma festa, né, por ocasião da festa, né, do Pentecoste, e havia muitas nações, ali são registradas 15 nações. Olha a leitura que as pessoas fazem quem está de fora. Olha, Atos 2,15, ó. Olha o que Pedro vai dizer quando Pedro se levanta para pregar. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, como vocês estão pensando. Estão vindo pensando que eles estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. E ele vai continuar dizendo, isso aqui é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, falada por boca do profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito. Aqui tem muita coisa para entender, o tempo não dá. Primeiro, você vai ver que numa igreja onde o poder de Deus é derramado, você vai perceber que nem todos vão cair. Alguns recebem o poder e a unção vem como Pedro, e Pedro prega. Mas não estavam todos como Pedro, porque se todos estivessem ali equilibrados, naquela forma como Pedro, jamais iriam dizer, jamais a leitura que aquela multidão de visitantes iria fazer, seria uma leitura chamando aquele povo de embriagado. Agora eu te pergunto, e como fica um bêbado? A embriaguez é aquela mesma glória e é até maior do que aquela que eu acabei de citar do Antigo Testamento. Está escrito que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Se você entender esse texto da forma correta, você vai entender que se no Antigo Testamento os sacerdotes, quando a glória de Deus descia, eram impactados de tal forma que não podiam ficar de pé e caíam, porque quem não pode ficar de pé cai. Não é possível que você vai entender que eles ficavam como? Né? Ou sentado ou deitado no chão de alguma forma. É o primeiro motivo. O derramado por Deus, o derramado da glória, mas de um nível maior, de um nível mais forte. Uma igreja que agrada, que busca, uma igreja que vive a palavra, mesmo com pessoas cheias de defeito. Olha aqui, Pedro está de pé, mas há um povo sendo, num bom sentido, embriagado, como Paulo diz. Vos embriagueis, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? E esse povo aqui está cheio. E você observa que aqui, enquanto está alguém aqui cheio do poder, alguns caindo, certamente fala isso aqui sem medo, porque é a conduta de um bêbado. Como é que um bêbado fica? É claro que é dessa forma.
Então, a leitura de alguns esse povo está embriagado. O que você fala quando alguém chega numa igreja? Ou tem notícia de uma igreja que busca o poder, você vê essas mesmas pessoas dizendo. Recentemente foi uma pessoa lá na igreja, viu alguém cair na nossa igreja, a igreja aqui que eu pastoreio, e diz, não, meu Deus do céu, não pode, isso é muito estranho. É a mesma coisa. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas não conhecem o poder de Deus, não buscam o poder de Deus. Né? E existe também, o Satanás, ele é perito em produzir o engano para que as pessoas não creiam no verdadeiro. Né? Alguém uma vez chegou na igreja e disse, não, mas algumas coisas aqui acontecem muito parecido lá na Macumba, quando eu era lá na Macumba, do Candomblé, não sei de onde, do Terecô. Então as coisas que estão acontecendo aqui é muito parecido lá e tal. Aí um irmão me dizendo, né, e eu perguntei para ele, né, se ele tinha perguntado para ela onde era que estava a imitação. Se a imitação era lá no terreiro de Macumba, no Terecô, lá não sei por onde, ou era nossa, da igreja, ou é deles. É claro que é deles, Satanás tenta produzir o engano, a mentira, a dissimulação, para que alguém olhar, quando vê Deus operar, não acreditar, né? Alguém podia estar escandalizado no dia de Pentecostes e dizer, não, isso não é o Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus não deixa ninguém desse jeito, estão parecendo bêbado. O Espírito de Deus deixa as pessoas equilibradas, como eu vejo muita gente dizendo, né? Ouço. O Espírito de Deus entra para deixar o homem de pé. O Espírito de Deus vem para nos dar lucidez, equilíbrio. O Espírito de Deus vem para rejeitar esse mover do Espírito. Isso é uma obra de Satanás, porque Deus quer a igreja cheia do poder. Deus quer a igreja embriagada no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então, se o Espírito de Deus vem e deixa, só para deixar, e nunca acontece das pessoas receberem manifestação de Deus assim, a ponto de caírem, de sorrirem, de sentirem a graça de forma tão diversificada, tão diferente e maravilhosa, esses sacerdotes estavam embriagados com o quê? Que não podiam ficar de pé. Esses discípulos aqui que foram comparados a pessoas embriagadas, eles estavam embriagados com o quê? Com vinho? Mas Pedro disse que não era com vinho, era com o Espírito de Deus, era a promessa se cumprindo. Então, essa é a primeira razão, né? O primeiro motivo, mas tem muitos textos na Bíblia, né, que vão dar base, é claro que não vai mostrar claramente, gente caiu, não sei o quê, mas mostra que a Bíblia ela vai se ocupar de nos dar exemplos, sinais e trazer a regra de fé, de conduta cristã e tal. Então, esse é o primeiro motivo. Pense aí e vamos partir para o segundo. O segundo motivo, porque as pessoas caem na igreja, elas são arrebatadas, tomadas, como alguém já diz, né? Que isso é apelidado de cair no espírito. E eu vou trazer aqui o segundo motivo, é para serem curadas. Alguns caem impactados pelo poder de Deus, como os sacerdotes aqui nós vimos, né? Base na Bíblia. Eu estou trazendo as bases na Bíblia para explicar os motivos, né? A razão das pessoas caírem. Primeiro, impactadas pelo poder de Deus. A segunda, para serem curadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí alguns já entram, até um assunto, está no meu blog, se você olhar lá, Pastor Jorge Antônio, bota anestesia espiritual, você vai ver, anestesia espiritual. Então, para serem curadas. Aí alguém, porque às vezes a gente quer dizer para Deus como ele deve fazer, ele faz como ele quer. Ah, não precisa as pessoas caírem para ser curadas. Precisava Jesus cuspir no chão. Olha esse texto aqui, ó. Olha, Marcos 7,33. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem e curou a surdez e a mudez. Precisava. Se a gente for questionar Deus, por que Deus derruba alguém para curar? Por que Deus faz, ele é soberano, ele faz do jeito que ele quer. Olha, Jesus cospe, levou ele para longe, cuspiu e tocou na língua daquele homem, colocou os dedos nas orelhas dele e cuspiu. No dedo, ó, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Para curar aquele homem, ele não podia ter feito de outras formas, mas ele quis. Isso é a forma de Deus de exigir fé, exigir dependência, exigir submissão do servo. Que ele está no controle, ele é Senhor e eu tenho que aceitar. Agora vai perguntar para essas pessoas que caem e foram curadas, se elas estão aí ligando para alguém que critica porque caiu. Ah, porque caiu, tem gente que chega ao cúmulo e diz, caiu, a mulher mostrou o fundo, mostrou não sei o quê, bateu a cabeça. Quem está curado não quer nem saber disso aí que as pessoas estão dizendo, elas querem a cura. Quem está doente é quem sabe. Meu amigo, tem aquele ditado que diz que quem calça o sapato é quem sabe onde ele aperta.
Olha esse outro texto aqui de João 9,6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro. Tem uma versão que diz lodo. Melou mesmo, fez aquela massa misturada de cuspe com chão, ó. João 9,6. Tendo dito estas palavras, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Por que ele não fez de outra forma? Por que ele não só botou a mão, não impôs a mão na cabeça, como muitos fazem, daquela forma tão bonita, né? Uma mão na cabeça, não à esquerda, na cabeça, e a outra levanta para o céu. Ó, Senhor, com aquele formalismo. Jesus chegou, cuspiu no chão, ungiu o olho, vai lavar teus olhos lá no tanque. É ele é Senhor. Então, aí você me pergunta, pastor, mas você está falando aí, eu estou falando de cair. Então, o segundo motivo, as pessoas caem impactadas pelo poder e para serem curadas. Eu vou te mostrar a base bíblica. Estou te mostrando, primeiro, esses textos que Jesus cura pessoas aqui, como não existe nenhuma forma litúrgica para cura. Não existe um modo de dizer, não, para ser curado tem que ser desse jeito. Não, Deus faz do jeito que Ele quer. Ele dá. Por isso que, se você olhar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, você vai ver que na relação de dons espirituais, o dom de cura aparece no plural. Pastor Estevão Ângelo de Souza, em um dos seus livros sobre os dons do Espírito, fala sobre por que está no plural. A diversidade de cura, a maneira que ela se manifesta, que são várias. Os 10 leprosos vieram para Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Vão se mostrar aos sacerdotes. Eles saíram, todos os 10 foram curados, só 9 voltou. Né? Então, olha aqui, ó, as duas formas, cuspindo no dedo, tocou na língua, fez saliva. E uma das formas que Jesus cura é mediante a cirurgia espiritual. A gente chama de cirurgia espiritual, porque ele cura com a pessoa apagada, que a gente chama de uma anestesia. E por que a gente chama de anestesia? Eu já tinha lido isso há muito tempo, mas uma vez ministrando, uma irmã que tinha vindo do interior, ela caiu anestesiada, apagou. E a barriga dela ficava mexendo. Isso aqui é a experiência do meu ministério, essa irmã está viva até hoje. E ela dizia para mim, eu não era pastor nesse tempo, ela dizia, irmão George, eu já fiz outras cirurgias, fiz cirurgias na minha vida. E ela tinha um problema, que ela não tinha dinheiro para se tratar, e né, nessas coisas aí de mulher, não contava, nós não sabíamos, mas quando eu orei, várias pessoas caíram, inclusive ela. E ela diz que o estado que ela ficou era muito semelhante às vezes que ela foi cirurgiada no hospital. É como se ela estivesse ali sem poder se mexer, mas ouvia tudo e sentia mexer a barriga dela. No dia que eu orei por ela, né? Orei, ela caiu, a barriga ficava mexendo, ela sentia alguém mexendo na barriga dela, né? No pé da barriga aqui, como a gente chama aqui, né? Mas ela não conseguia nem abrir o olho, nem se mexer, mas ouvia a gente falar. Então, isso é uma experiência do meu ministério que Deus me traz, né? Que está na Bíblia. Agora eu vou te trazer a experiência que está na Bíblia. Ó, Gênesis 2:21. Olha lá. Isso aqui é um texto bíblico onde Deus abre caminho, uma forma de Deus cirurgiar alguém. E isso abre um caminho, não para dizer que isso agora é uma forma litúrgica, só é cura se for assim, não, mas que pode acontecer. Olha lá, Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Isso aqui é quando a mulher foi ser criada. Então, se você não acredita em mim ou em alguém que já viu falar, e você é um teólogo, você é um estudioso da Bíblia, eu vou te citar um dos estudiosos da Bíblia mais respeitados do mundo, dos livros de comentário bíblico mais respeitados do mundo, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo de Champlin. Ele está aqui na minha estante e eu vou citar aqui para você ver o que Champlin diz desse texto aqui, onde Deus faz cair pesado sono. A Bíblia de Jerusalém diz que fez cair um torpor. Não é que Adão sentiu sono. Chegou de noite, aquele horáriozinho assim, sentiu um soninho, aí foi dormir, Deus aproveitou e foi lá e fez a cirurgia para arrancar uma costela dele para formar a mulher. Deus fez cair um pesado sono. Isso aqui é um sono induzido, provocado. Fez cair uma situação sobre Adão que ele apagou. Por que ele apaga? Para Deus fazer uma cirurgia nele. Que cirurgia era? Tirar uma costela. Então Deus pode fazer isso para tirar um câncer, para tirar uma doença, uma enfermidade. A porta está aberta. Olha o que Champlin diz. Fez cair pesado sono.
O texto frisa, isso é Champlin dizendo. Isso está no livro, eu vou até colocar aqui para você ver a página depois direitinho, que eu não anotei aqui. Fez cair pesado sono. O texto frisa um sono sobrenaturalmente imposto. Um sono sobrenaturalmente imposto, ou seja, ele caiu. Ele caiu em algum lugar. E as pessoas caem na igreja dessa mesma forma. Olha lá, que vários elementos químicos em tempos modernos também podem produzir anestesia. Anestesiou, a pessoa dorme, apaga. E por isso que se chama anestesia espiritual. Porque não houve uma anestesia química. Aquela lidocaína, uma coisa assim, né? Não houve, então por isso que a gente chama espiritual. O que ele diz? Os primeiros usos desses agentes foram aprovados por pessoas religiosas, porque Deus havia aberto o caminho. Deus anestesiou Adão para ele ser cirurgiado. Deus evitou uma dor desnecessária. Uma intervenção cirúrgica sem anestesia teria sido dolorosa para Adão. Deus teve misericórdia dele. A misericórdia faz parte da provisão divina universal, sendo aplicada de inúmeras maneiras. Pronto, isso aqui é Champlin dizendo, o texto bíblico, é claro, fez cair um pesado sono. E eu acrescentei, se Deus fez assim com Adão, bem no princípio, nós podemos entender que o caminho estava aberto e que ele pode, se quiser, curar alguém mediante a anestesia espiritual, como faz hoje em muitas igrejas, muitos ministérios de várias formas, às vezes só orando, alguém está lá orando, quando vai procurar chegar em casa, às vezes nem desaparece na hora, mas às vezes desaparece depois e pronto, sumiu. Então essa forma de curar pertence a Deus. Não venha me dizer que quem cai na igreja é loucura, histerismo, não existe, porque eu já te dei duas razões, com textos bíblicos, que não tem denominacionalismo, não tem exegese, não tem hermenêutica, não tem nada que negue isso aqui, que o texto é claro. Deus fez cair um pesado sono. Deus induziu um sono, provocou um sono para fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica em Adão. Segundo ponto, segundo motivo. Primeiro, os sacerdotes foram impactados e caíram. No Pentecostes foram chamados de bêbados. Se alguém entrar numa igreja hoje e passar um ano numa igreja, na sua igreja, congregando, eles vão ver alguma manifestação. Eu sei que não é todo culto. Sei que tem dia que Deus quer tratar com a igreja, falar com a igreja, ensinar a igreja. Tem dia que a alegria vem de forma diferente, a unção vem de forma diferente. Mas os anos se passam na tua igreja, se vê isso aí, por não estar nada errado com as outras que se vê. Está errado é com a sua que não se vê, porque onde Deus está, acontecem fenômenos sobrenaturais. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, e ele habita numa dimensão maior, e quando ele se manifesta nessa dimensão inferior, menor, alguma coisa acontece de diferente, acima do natural, que nós chamamos de sobrenatural. E eu quero falar do terceiro motivo, e até caindo aqui, o terceiro motivo, arrebatamento. As pessoas caem para serem arrebatadas. E o que a Bíblia, em algumas traduções, traduções chamam de êxtase. É o terceiro motivo. A pessoa cai porque foi arrebatada. Ou seja, arrancada do seu corpo físico. Aqui você assiste no meu canal, nesse mesmo canal, você que chegou nesse vídeo, você vai ver vídeos que eu falo do mundo espiritual, do deslocamento espiritual, e que é bíblico. Alguém pensa que é só no espiritismo que isso acontece. Pode ser que em outras religiões, né, pode ser que você está vivendo em outras religiões, ou viveu a vida inteira, olha, aconteceu alguma coisa, está associando. Não, Deus faz, meu amigo. Deus é quem primeiro fez, foi quem primeiro fez e criou essas coisas. O diabo, ele é enganador. Ele produz engano para atingir propósitos malignos e destruir, perseguir, confundir homens de bem e mulheres de bem como você. Então, olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João dizendo, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Arrebatado é arrancado. Essa palavra, arrebatado, é como se ele foi arrancado. Ele está aqui como eu estou e você está aí, consciente, vendo o mundo físico. De repente, não sei se ele orando, não sei como ele estava, a Bíblia não dá, mas ele estava na ilha, né, de Patmos, e ele está lá e o Senhor decidiu mostrar algumas coisas para ele. E ele podia dar uma visão como dava de outras formas, ele quis arrebatar, ou seja, ele deslocou João do corpo físico, e é o chamado deslocamento espiritual. Veja esse vídeo que você vai ver com mais detalhe, mais riqueza de detalhe, com mais base, mais textos bíblicos.
Então, João é tirado da sua consciência, o corpo físico ficou lá na ilha de Patmos, lá onde ele estava orando. Mas ele é arrancado do corpo físico, a sua parte, a sua alma, que é a sua vida, a semente da vida, a parte consciente, é desligada do corpo físico e ligada no espiritual. Por isso que ele diz, ó, eu fui arrebatado no espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha, já começa a ouvir quando se dá o arrebatamento, porque se ele não é arrebatado, ele só ia ouvir o que as pessoas lá em Patmos estavam falando. Quando ele dá o deslocamento, a parte consciente dele liga no espiritual e ele passa a ter, ao invés das percepções do mundo físico, ele passa a ter as percepções voltadas para o espiritual. O corpo espiritual, que é o espírito dele, passa a mandar as informações para a sua parte consciente, a sua alma. Por isso que ele diz, eu fui arrebatado. O corpo físico fica em algum lugar e com certeza fica arrebatado, sentado no chão. Por quê? Porque João não vai ficar tendo visões e andando com Deus no mundo espiritual e o corpo dele andando e falando sem consciência. É claro que vai ficar apagado em algum lugar. Então ele diz, ó, e ouvi, depois que ele foi arrebatado, ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E ele vai falar todas as igrejas. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 candeiros de ouro e outras coisas que ele vai descrever que eu não vou mais ler aqui. Você lê em casa. Apocalipse 1, 10 e 11. As pessoas caem no espírito, impactadas pelo poder, para serem curadas, para serem arrebatadas, para verem o mundo espiritual. Uma realidade que Deus quer mostrar para o seu servo. João está vendo no capítulo 1 e no versículo 4. Ó. Versículo 4, versículo 1 e 2. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Ó, ele já tem uma visão do céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois desta deve acontecer. E logo fui arrebatado no espírito. Aqui tem 2 estágios. João está na ilha, normal, como você está na sua casa, orando, parou um pouquinho para assistir esse vídeo. E aí, de repente, vem um poder sobre ele e ele tem uma visão. Quando ele tem uma visão, ele ouve a voz. Está aqui escrito, ó. Olha o nível. Primeiro ele vê, ó. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Visão. Ele viu a porta aberta em cima. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar, disse, sobe aqui, em cima, falando, e mostrar-te as coisas que depois desta devem acontecer. Versículo 2, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2. E logo fui arrebatado no espírito. Aí ele é sacado de dentro do corpo e vai no céu. Como é que ele vai lá e o corpo dele fica andando normal? Certamente ele caiu. Certamente ele ficou apagado. E as pessoas, João, mas os homens eram de Deus na época, né? Quem andava com João não era os incrédulos de hoje, que não pode ver nada, que já fica escandalizado, né? Mas se tu acha pouco, e eu já quero aqui resumir, porque o vídeo está ficando muito grande, eu estou olhando aqui. Outro texto que nós vemos aqui está em Atos 10, versículo 9. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, versículo 10, Pedro está em Jope, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Preste atenção nisso aqui. Eu acabei de falar aqui antes de João, agora estou falando de Pedro, tudo no Novo Testamento. Tudo no Novo Testamento. Então, olha aqui, Pedro está em Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor. Enquanto o almoço ficava pronto, Pedro vai para o eirado orar. Por isso que tem essas visões, é por isso que vê essas coisas, é por isso que tem essas experiências. Se fosse hoje, muitos líderes, muitos irmãos de hoje, enquanto se preparava o almoço, estavam em rede social, estavam no WhatsApp, estavam não sei por onde, estavam lendo Veja, o Globo, não sei o quê, política. Por isso que não vê nada e não acredita em nada e fica pregando contra, porque não busca. Vê que Pedro tem um tempinho, vai orar, sede de Deus, aí Deus vai mostrar para ele. E veja o versículo 10, estando com fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E ele começa a ter visões. O que é o êxtase? Eu peguei no original.
qualquer mudança de uma coisa de seu lugar para outro estado. O êxtase é semelhante ao arrebatamento, é um deslocamento. Ele é deslocado das percepções físicas, do seu corpo físico, e ligado no espiritual para ver o mundo espiritual. E ele começa a ver as visões que Deus vai dar para ele. Isso está aqui em Atos 10, versículo 9 e 11. Era tão real que Pedro vai dar essa explicação em Atos 11 diante de uma assembleia em Jerusalém. Hoje, falar de visão, falar de alguma coisa assim, daqui um dia até é crime falar na igreja, daqui um dia até é pecado. Falar de anjo, falar de arrebatamento, de visão, de coisa. Não, nós temos a Bíblia, irmão, ainda tem os espirituais, né? Aqueles espirituais que dizem assim, irmão, quando acontece mistério na igreja, vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar na Bíblia. E eu estou lendo o que é aqui, não é Bíblia? Essas coisas acontecem na Bíblia, está aqui. E se eu sou um cristão, tal como a Bíblia manda eu ser, essas coisas também eu vou usufruir, vou ter essas experiências. É claro que eu tenho a Bíblia para me nortear, para me guiar, para me dizer como eu devo viver, ser, fazer, andar, reagir, tudo ela vai me ensinar, ela vai me guiar. Mas ela também mostra as experiências que os servos de Deus tiveram e que eu posso ter também. E aí, para encerrar, o terceiro ponto, que as pessoas, quais os motivos as pessoas caem na igreja. O terceiro ponto, que é o arrebatamento, são arrebatadas para terem visões, para andarem no mundo espiritual, para terem experiências fora dessa dimensão da terra, dessa dimensão da matéria. E por último, falar de Paulo. Paulo, Atos capítulo 22, 17. Olha o que vai escrever, olha o que Lucas escreve, porque quem escreve Atos é Lucas, né? Tendo eu voltado para Jerusalém, essa aqui já é uma narrativa do próprio Paulo, né? Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Jesus vai falar com ele. Então as pessoas falam tanto de Paulo, a teologia paulina, vão para as faculdades teológicas, seminários de Paulo. Por que não procuram viver como Paulo? Um homem que vive em jejum, orações, joelho calejado de orar, visões, revelações, milagres, sinais, prodígios. O homem vivia, foi no céu, voltou, e só não contou detalhes de lá, mas contou que foi, se do corpo, se fala no corpo, não sabia nem descrever com detalhe. Então, é outro assunto, mas é o terceiro motivo. E o último, né, porque as pessoas, o motivo que as pessoas, quarto motivo que eu vou trazer aqui, mas podem ter outros, né, que as pessoas são, às vezes eu olho para cá porque o visor está aqui, você pode estar pensando que eu estou lendo outra coisa, né? Então, o quarto e último motivo que eu vou trazer aqui, porque as pessoas caem na igreja, é também para serem libertas ou curadas de doenças espirituais. Enfermidade, doenças espirituais, porque tem as doenças e enfermidades, são duas coisas diferentes, né? Então, para serem curadas, olha aqui, olha um texto de Marcos 9, 26. E ele, o demônio, o endemoniado, clamando e agitando-o muito, depois que Jesus deu o comando e expulsou. E ele clamando e agitando-o muito, olha os gritos, que muita gente fica às vezes admirado. Por que berra aqueles gritos na igreja de demoniado gritando, aquelas coisas, né? E nem todo grito é demônio, às vezes é alegria. Gritos dos que têm prazer no Senhor, gritos dos que têm alegria em servir a Deus. Mas aqui, ó, as pessoas muitas vezes caem, o assunto é outro, né? Eu só chamei a atenção aqui do endemoniado gritando. O quarto motivo, as pessoas caem às vezes porque estão atingidas por demônios, feridas por obras malignas, oprimidas em nível muito alto ou até mesmo possessas. Olha aqui, ó. E ele, clamando e agitando muito, saiu, o demônio saiu, deixando-o como se estivesse morto. Ficou como se ele estivesse morto, apagado, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. Às vezes a gente ora na igreja, alguém cai, pode ser o poder de Deus, pode ser anestesiada para ser curada, pode ser para ter arrebatamento, para ter visões que Deus arrebatou, tirou dali, mas pode ser demônio. Pastor, como eu sei? Só quem tem discernimento espiritual e cautela. Muito temor de Deus para não ir logo cair, botar a mão na cabeça e expulsar, porque pode ser uma obra de Deus, você é um louco, né? Eu procuro tenho pedido a Deus muita prudência e discernimento. Então, olha, alguns caem e quando caem olham alguma coisa, se veem presos em algum lugar, outros não, caem e se apagam, né? Os demônios, eu escrevi aqui alguma coisa, atingem primeiro o corpo espiritual,
Quando um demônio ataca alguém, ele é um ser espiritual, ele ataca o corpo espiritual, oprimindo espiritualmente, depois vem no nível da alma e muitas vezes atingindo o corpo físico, que são as doenças de origem espiritual. Jesus, às vezes, pessoas estavam doentes, ele vinha e curava as pessoas. Eram doenças meramente, vamos dizer assim, materiais, doenças orgânicas, né? Que não tinha nada com o espiritual. Mas algumas vezes ele expulsava o espírito de doença e a pessoa era curada. Então tá aqui, ó. Mas a obra maior é no espírito, que quando recebe a ministração perde o equilíbrio. Às vezes a gente vai orar pela pessoa, ela nem cai. Quando é uma obra maligna, ela sente a tontura, sente alguma coisa. Por quê? Porque estava atingida no seu espírito, uma doença espiritual, uma obra maligna no nível do espírito. Então alguns caem, alguns vomitam, gritam, aquele grito de libertação, de desespero, né? Agora, por último, eu quero dizer que o homem natural não compreende essas coisas, né? Então, você tem um canal, eu deixo sempre um contato aí, eu desabilito comentários, por causa dos imorais e obscenos que ficam escrevendo coisas nojentas, mas fica o WhatsApp aí para você fazer alguma pergunta e procurar saber com mais detalhes sobre esse assunto.